João 10, versículo 1 até o 18, por favor, me ajudem aí. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Podem ler. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as pega. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Irmãos, quais são as características de um bom pastor? Belo Horizonte tem sido abençoado nos últimos 50 anos com muitos pastores bons. O que você gosta, o que você acha, o que você considera numa pessoa para que ele seja considerado um bom pastor? Não precisa responder, apenas pense. Eu estava pensando sobre isso. Muitas vezes eu oro para Deus, não me tire do ministério. Tem que melhorar muito. Não poucas vezes, eu fico muitas horas orando, pedindo perdão a Deus por não ser um pastor melhor. Nós vivemos uma época e tem se multiplicado o número de pastores. Quantos de nós conhecemos alguém e de repente levantou e disse: eu vou ser pastor, e virou pastor? O número de pastores tem se multiplicado e o número de pessoas decepcionadas com pastores também tem se multiplicado. E às vezes com razão nós temos que reconhecer isso, se formos sinceros. Hoje há muitos desigrejados, decepcionados com pastores, e se nós formos sinceros, muitos deles têm razão. Nem todos têm razão, alguns é só desculpa, mas alguns têm razão. Faltam bons pastores, pastores que tenham Jesus como referencial, como modelo. A Igreja Presbiteriana do Brasil hoje tem mais ou menos 10 mil pastores espalhados na Igreja Presbiteriana do Brasil.
São 10 seminários formando dezenas de pastores todo ano. Muitos pastores. E além disso, nós temos aqueles que se levantam e falam assim: eu vou ser pastor. E muitas pessoas têm sido ordenadas pastor, e às vezes nós poderíamos até questionar se é pastor mesmo. Eu, na verdade, nunca quis ser pastor até o dia que eu aceitei, né? Eu fiquei 2 anos lutando com Deus. Deus, isso não é para mim. Eu tinha um pouco de gagueiro, eu era gago. Quando eu ficava nervoso, eu começava a chorar e não conseguia falar. Às vezes atropelava as palavras, misturava as frases. Até hoje eu faço isso. Tem um monte de letras que eu não consigo pronunciar. Jesus, eu não consigo pronunciar, vê se pode. Eu tenho que pensar bastante para falar Jesus. E às vezes ainda sai, né? Irmãos, quais as características de um pastor? Qual seria o pastor ideal para você? Nós vamos meditar hoje sobre o pastor modelo, pastor ideal, não eu, Jesus, né? Mas eu queria que a gente pensasse aqui na introdução, o que seria ideal no pastor? Uma boa exposição da palavra de Deus? Uma boa oratória? Um homem de oração? Piedade, santidade? Relacionamento? Visitador? O que você acha que um pastor precisa ter para ser um bom pastor? Abnegação, sacrifício, sabedoria, discernimento, conhecimento, estudo, teologia, família exemplar? Já parou para pensar nisso? Hoje eu quero que a gente pense sobre isso. As características de um pastor modelo exemplar. É lógico, dificilmente nós encontraremos essas qualidades numa única pessoa aqui na Terra. Ninguém. Talvez nem a metade dessas qualidades nós encontraríamos numa pessoa aqui na Terra. Mas o texto que nós lemos fala de alguém. O supremo pastor, o verdadeiro pastor, o único pastor, o bom pastor, Jesus Cristo. Ele tem todas essas qualidades e características. E eu quero que a gente pense sobre isso hoje, irmãos. No fundo, todos nós somos chamados para ser pastor. Se você tem um cargo de chefia, você é pastor. Se você é mãe solteira, você é a pastora da sua família. O pai é o pastor da família. Às vezes na escola, no trabalho, em várias circunstâncias da sociedade. Quais são as características do pastor? Nós vamos ver aqui. Então eu queria que você prestasse atenção nisso. Nós vamos meditar sobre Jesus como um modelo de pastor. Jesus, ele se autodenomina aí no texto como o bom pastor, tá certo? No versículo 11, eu sou o bom pastor. E nós vamos pensar sobre isso nessa noite. Jesus tinha relacionamento com as suas ovelhas. Jesus era modelo para as suas ovelhas. Jesus se sacrificava, amava profundamente as suas ovelhas. Ele podia falar com toda razão, e nós vamos ver aí no caminhar do texto, que ele é o bom pastor. Ao contrário de muitos pastores humanos que nós vemos hoje, que às vezes querem um título, mas falta muito para ser um pastor conforme o modelo de Jesus. No caso de Jesus, o amor de Jesus por nós, pela humanidade, a capacidade dele de sofrer por nós, tudo que Jesus fez, o qualifica para ser o verdadeiro pastor. O Evangelho de João, irmãos, onde está esse capítulo 10 aí, João, ele tinha um propósito na sua mente quando ele escreveu esse Evangelho, para que as pessoas crescem em Jesus, para que viessem a crer em Jesus, confiar em Jesus, entregar a vida para Jesus e ser alimentado pelo bom pastor que é Jesus, e tivesse uma vida em abundância.
Olha o versículo 10, no finalzinho ele fala isso, olha: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o Evangelho de João, ele tinha um propósito, né? Nós temos 4 evangelhos que relatam a história de Jesus, a vida de Jesus. João, ele escreveu com um propósito, muitos milagres, para que as pessoas creiam, recebam Jesus e tenham uma vida em abundância aqui na terra. No céu está garantido, o difícil é viver uma vida em abundância aqui na terra. Então João, ele escreve com esse propósito. Então João, primeira coisa, vai tentar muitas vezes mostrar que Jesus é qualificado para isso. Aquilo que Jesus propõe, ele é qualificado. Então tem um refrão no Evangelho de João que fala assim: eu sou o pão da vida. Nós lemos hoje de manhã na Santa Ceia: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Jesus vai repetir isso muito. Essa palavra eu sou era exclusiva para Deus. Quando Jesus diz eu sou, ele estava se referindo: eu sou o próprio Deus. Eu posso cuidar de vocês, alimentar vocês, suprir a necessidade de vocês. Eu sou o bom pastor. Abre aí rapidinho Êxodo 3,14, só para tentar esclarecer o que eu estou tentando dizer. Quando Moisés foi tirar o povo de Deus da escravidão do Egito, Deus apareceu numa teofania para Moisés. Só que Moisés ainda não conhecia a Deus pessoalmente. E aí Moisés pergunta: mas a quem eu vou falar que me enviou? Olha aí o versículo 14. Quem abriu aí? Vamos ler junto? Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós sous. E agora Jesus chega e se apresenta como o eu sou. Irmãos, o que Jesus estava querendo dizer? Eu sou a única fonte de esperança e de alimento para vocês. Irmãos, há muita gente falando muita coisa, mas somente Jesus pode trazer fé, esperança, salvação, vida eterna para cada um de nós. Ele é o eterno eu sou. Amém? Então vamos caminhar 3 coisas, ou 3 qualidades interessantes em Jesus, vale para nós de várias formas. Versículo 3, 4, versículo 9 e 10, capítulo 10 de João. Olha aí. Primeira característica de Jesus que é muito importante para nós. Seja você como pai, ou como mãe, ou no seu emprego, ou na sua escola, aonde você estiver, isso aqui é muito importante que Jesus tinha e vale para nós. Liderança baseada no exemplo. Jesus, ele era exemplo, modelo para os seus seguidores. Ele não pedia nada para os seguidores que ele não mesmo fizesse. Olha para você ver alguns versículos aí, João 10, né? Só para vocês verem aí, versículo 3, fala assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Olha o finalzinho do versículo: e as conduz para fora. Agora o versículo 4: depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas. Ele chama, ele conduz, mas ele vai na frente, e as ovelhas o seguem. Ele dá o exemplo. Guarda aí, daqui a pouco vou explicar mais. Olha o versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, é muito importante a gente entender essa dinâmica dos pastores de ovelhas lá no Oriente. Lá no Oriente,
havia um grande aprisco de ovelhas, um grande curral. Havia um porteiro que ficava ali. Os pastores à noite traziam as ovelhas e colocavam todas dentro do mesmo curral. Quando dava de manhã, o pastor chegava na porta e chamava as ovelhas pelo nome. O pastor chamava cada ovelha pelo nome. Cada ovelha tinha um nome. Imagina um pastor com 100 ovelhas. Chamava uma a uma pelo nome. E elas vinham seguindo ele saía. E elas iam atrás dele. Se o pastor parava, elas paravam. Se o pastor andava, elas andavam. Se o pastor comia, elas comiam. Elas seguiam e faziam exatamente aquilo que o pastor fazia. É muito interessante. Agora Jesus fala assim: eu sou o pastor, eu sou a porta, eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Jesus te conhece nome, sobrenome, CPF, identidade, título de eleitor, certificado militar, carteira de motorista, até o documento que você nem tirou, Jesus já sabe. Amém? Eu conheço pelo nome. Jesus sabe a nossa necessidade. Jesus sabe o nosso endereço. Jesus sabe, Ele conhece. Irmãos, e Ele dá um exemplo aqui de relacionamento, convivência. É interessante a gente pensar sobre isso aqui, irmãos. O verdadeiro líder, seja você como pai, ou como mãe, ou no trabalho, ou na escola, ou com seu vizinho, em qualquer lugar, o verdadeiro líder é aquele que dá exemplo de vida e palavras. Exemplo de vida e de palavras. Olha 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo falando, é até bastante desafiador. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele fala assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha que desafio. Você teria coragem de falar isso no seu filho? No seu trabalho com o novo convertido? Seja meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Um colega meu, participante da ABU, Aliança Bíblica Universitária, aí havia um novo convertido, e aí o novo convertido virou para ele e disse: eu queria ser um crente bom, como eu faço para ser um bom crente? O rapaz da ABU, que era o líder do grupo ali, eram grupos de estudo bíblico no intervalo das aulas na faculdade. Aí ele disse: é simples, faça como eu faço, viva como eu vivo, e você vai ser um crente bom. E aí, você teria coragem de falar isso para o seu vizinho, para o seu filho, na sua família, no seu trabalho? É forte, hein? Paulo falou: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Pedro 5,3 fala assim: os presbíteros são modelo do rebanho, aqueles os quais o rebanho vão imitar e copiar. Jesus, ele ensina, irmãos, uma liderança baseada pelo exemplo, na família e em todos os lugares. Meu filho não está aqui hoje, ele fez cirurgia essa semana, né? Cada semana a faca cortou 2 lados, né? Eu e o Daniel fizemos uma pequena cirurgia, a dele foi muito mais que eu. Mas um dia eu cheguei em casa, né? Ele estava deitado na cama com a Bíblia aberta. Ele tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade aproximadamente. Ele ainda não frequentava a escola. E estava com a Bíblia aberta, deitado lá. Eu falei assim: o que você está fazendo, menino? Eu falei assim: estou imitando a mãe. Irmão, já leu a Bíblia de capa a capa mais de 10 vezes. Nunca parou de imitar a mãe. Estão entendendo? Liderança baseada no exemplo. Jesus, ele não apenas falava, mas ele dava exemplo, ele vivia. As ovelhas faziam o que ele fazia. Os discípulos eram assim. E aí ele fala no versículo 9, irmãos, uma frase aqui muito interessante.
Eu sou a porta. Havia um guarda ali na porta para impedir que algum ladrão, salteador, alguma pessoa roubasse as ovelhas à noite. Ele era pago, né? Daí vem a palavra soldado. Ele recebia um soldo para ficar ali como guarda. E depois o Império Romano adapta e cria um soldado, que recebe um soldo. Esse guarda ficava ali, recebia para ficar ali vigiando. Havia muitas ovelhas de muitos pastores, era a responsabilidade dele. Ele abria a porta somente para o pastor que tivesse rebanho guardado ali. Agora Jesus fala assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim vai receber vida e vida em abundância. Entrará, sairá, vai receber pastagem, você vai receber tudo que você tiver necessidade. As ovelhas eram colocadas ali, passando aquela porta daquele aprisco, para serem alimentadas, cuidadas, às vezes banhadas. Elas eram protegidas, elas eram supridas. Irmãos, Jesus fala aqui agora: eu sou a porta. Qual é a sua necessidade? É Jesus que vai trazer para nós alimento, cuidado, proteção, vida eterna e vida em abundância. Eu sou a porta. Quando Jesus diz que Ele é a porta, Ele está se oferecendo, se colocando como a verdadeira segurança, a verdadeira salvação. É onde nós iremos encontrar alimento para a nossa alma, vida em abundância. Jesus é o único meio de acesso direto a Deus. Não há outro meio. Ele é o único mediador. 1 Timóteo 2,5 fala: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Entende? Se você olhar outros textos também, olha o versículo 10, mas ele fala também, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, o único lugar no mundo todo que nós vamos encontrar vida e vida em abundância é em Jesus. Não tem outro jeito, não tem outro meio. Jesus lidera, Jesus dá o exemplo, Jesus vai adiante, Ele abre o caminho, Ele afugenta os predadores. Jesus é a porta de entrada para o aprisco, para a segurança, para a vida, vida eterna, vida em abundância. É lá que nós vamos receber alimento. Irmãos, o grande problema dos nossos dias é que há muitas religiões, muita gente falando muita coisa, e muitos incautos estão procurando vida onde não há vida, procurando alimento onde não tem alimento, procurando prazer onde não há prazer. Faz sentido? Somente Jesus pode dar vida, segurança, alimento, cuidado, proteção. Existem muitas portas largas por aí, mas a única porta de acesso direto aos céus é Jesus, somente Jesus. Só Jesus pode fazer isso por nós, irmãos. Só Jesus pode suprir isso. Mas olha mais aí, ó, João 10. Olha outra coisa interessante aqui, irmãos. Primeiro, liderança, exemplo. Ele é o próprio, o eu sou. Capítulo 10, olha o versículo 11. Queria pensar sobre outra coisa importante aqui também, de Jesus como pastor, que nós precisamos resgatar em nossos dias. Relacionamento saudável com as ovelhas, uns com os outros. Versículo 11, olha o que fala: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No caso de Jesus era literal. No nosso caso, a gente está disposto a sacrifícios. Olha o versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Irmãos, às vezes nós não conhecemos nem as pessoas dentro da nossa casa.
Já aconteceu com você? Às vezes a gente não conhece o nosso marido, a nossa esposa. Às vezes a gente não conhece os nossos filhos. Você que tem filho, qual é o jogo preferido do seu filho? Com o que o seu filho gasta mais tempo? A gente não conhece. Nós estamos vivendo uma época, eu estou pegando um exemplo aqui, né? É só exemplo, só para ilustrar aqui onde eu estou querendo chegar aqui, a questão do relacionamento que Jesus tinha com seus discípulos, relacionamento saudável. Irmãos, nós vivemos num tempo que nós não conhecemos nem as pessoas dentro das quatro paredes. O Ministério de Casais, ano passado, não sei se foi no último encontro, eles fizeram uma dinâmica que o marido tinha que acertar o que a esposa gostava e a esposa tinha que acertar o que o marido gostava. Foi de rir, o tanto de gente que não sabia o que o outro gostava. Eu acho que eram umas 23 perguntas, né? 23 perguntas? 23 perguntas, gente. Por quê? Irmãos, me perdoem, nós não vivemos mais relacionamentos saudáveis, diálogo, comunhão, transparência. Entende o que eu estou querendo dizer? Jesus, ele conhecia as ovelhas pelo nome. Jesus se sacrificava, se doava. Olha o versículo 15, que mais que fala? Olha, no versículo 14 ele fala: conheça as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. É forte isso, irmãos. Olha o versículo 15: assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. É a continuação do 14. Gente, olha só, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, há um relacionamento perfeito, há um pleno conhecimento, não apenas teórico, um conhecimento real, profundo, completo. Agora Jesus fala assim, ó: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Relacionamento. Irmãos, nós precisamos desenvolver esse tipo de relacionamento com Jesus Cristo. Relacionamento. Jesus conhece as suas ovelhas, elas o conhecem. Jesus as chama, elas ouvem, elas obedecem, elas seguem. O verdadeiro pastor tem relacionamento, ama, cuida das ovelhas. Intimidade. Nós precisamos desenvolver relacionamentos saudáveis na nossa casa, na igreja, no trabalho, na escola, aonde Deus nos colocar. Relacionamentos sinceros, transparentes, saudáveis, né? Por isso as ovelhas conhecem Jesus, ouve a voz, segue. As ovelhas não seguem estranho. As ovelhas não obedecem estranho. Você pode bater na ovelha, você pode quebrar a perna da ovelha, você pode carregá-la, mas ela não ouve, não segue, não obedece quem é estranho. É interessante isso. Eu gosto muito de passar férias na roça. Lá tem vários pastos de gado. Gado é diferente de ovelha. Gado é diferente de ovelha. Tem muito crente que está mais para gado do que para ovelha. Gado é diferente de ovelha. Lá na roça tem lá os pastos. Às vezes o tio pede: Ronaldo, me ajuda ali. Você vai lá. É diferente. A ovelha, ela ouve a voz do dono, ela obedece, ela segue a voz, né? O dono chama, abre a porta, ela sai, segue e faz o que o dono faz. Elas não têm autoconfiança, autodefesa. Elas são indefesas, dependentes, seguem o dono, vão atrás de quem chama pelo nome, porque elas conhecem quem está chamando. E o gado, boi, vaca, entra no curral e depois você me conta a experiência.
É totalmente diferente. Totalmente diferente. Gado não ouve. Você pode gritar, pode falar. Se você gritar pretinha, branquinha, a mesma coisa para eles. Eles vão na base da ameaça. Gado não ouve. Gado tem que tocar, tem que bater. Você pega a vara, dá uma varada daqui, para lá, pôs o cachorro. Esse dia, o Daniel estava me contando lá sobre o cachorro que tem na casa dele. Quanto que vale aquele cachorro lá? Quanto que vale aquele cachorro? É o cachorro que toca gado, que cuida de gado, né? É interessante. Depois ele mostrou um vídeo ainda para provar, né? Vale milhares de reais, né? Mas o que? O gado, você tem que morder, né? O cachorro morde a canela de gado. Você tem que bater, você tem que tocar, você tem que gritar. Você joga uma pedra aqui, você joga a pedra lá, você ameaça, você cerca, você tem que empurrar o gado. As ovelhas é diferente. Você chama pelo nome, elas ouvem a voz e elas seguem. Ela faz o que o dono faz. O gado é diferente. Ele tem que ser ameaçado. O cachorro tem que morder. Você tem que bater. Você joga uma pedrinha de leve. Você cerca, ok? O gado é forte, é independente. O gado dá coice, dá chifrada. Ele te morde, né? É diferente, irmãos. Ovelha é diferente. Entre o pastor e as ovelhas há um conhecimento muito profundo, intimidade. O pastor conhece as ovelhas conhecem o pastor. É um conhecimento que vai além da teoria. Elas ouvem a voz, seguem e fazem o que ele faz. Então, Jesus dá liderança baseada no exemplo, relacionamento, relacionamento, e o último aqui, versículo 16 até o 18. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reaver. Esse mandato recebi de meu Pai. Sacrifício. Liderança baseada no exemplo, no relacionamento, no sacrifício. Ok? Jesus é alguém disposto a ir até a cruz, conscientemente, voluntariamente, sacrificialmente. Ele se sacrifica. Perfeita obediência à vontade do Pai, amor pelos eleitos de Deus, o levam a uma disposição voluntária de sacrifício. Irmãos, nós precisamos voltar a essa prática de sacrifício, abrir mão para o outro, sacrifício próprio. Só uma observação aqui, irmãos. Eu já vi uma pessoa falando há pouco tempo que Jesus foi um mártir da causa. Não, Jesus não é mártir. Mártir é aquele que morre sem conseguir resultados. O mártir é aquele que morre indefeso. O mártir é aquele que morre contra a sua vontade. Ele tem uma causa, ele perde a causa e ele é morto. Mas ele não queria morrer. E aí transformam ele no mártir daquela causa. O grande exemplo nós temos é Tiradentes. Ok? Ele não conseguiu o que ele queria, mas depois colocaram ele como mártir daquela causa. Ok? Jesus não é um mártir. Jesus, ele sacrificou voluntariamente. Ele falou assim: eu dou a minha vida. Ninguém toma a minha vida de mim. Eu dou para reassumir. Voluntariamente, conscientemente. Jesus, na teologia, a gente fala que ele é o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. Ele oferece o sacrifício e ele próprio é o sacrifício ao mesmo tempo. Ele é sacerdote e sacrifício
ao mesmo tempo, ele se ofereceu a Deus em favor de nós, de forma substitutiva. Era para eu e você estar pregado ali na cruz. Nós deveríamos morrer, nós deveríamos ser crucificados, mas Jesus morreu em nosso lugar, para que nós não precisássemos morrer. Na teologia é assim: ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos receber a sua vida. Jesus é o sacrifício perfeito, que paga toda a dívida da humanidade. Entende, irmãos? Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Adão era representante da raça humana. Quando Adão pecou, todos pecaram em Adão, porque ele era o representante. Agora Jesus, ele é o segundo Adão. Quando Jesus cumpriu a lei, todos nós fomos beneficiados. A obra de Cristo, a justiça de Cristo foi imputada, colocada sobre cada um de nós. Agora Deus não olha mais para nós baseado naquilo que nós somos, merecemos ou fazemos, mas baseado na obra de Cristo. Entende, irmãos, onde eu estou querendo chegar? Sacrifício. No caso de Jesus, o sacrifício foi pleno, perfeito, completo, vale para a humanidade toda. Mas, irmãos, nós precisamos aprender isso, irmãos. Relacionamento exige sacrifício. Casais, pais e filhos, trabalho, sacrifício. Quem é mãe sabe muito bem o que eu estou falando. Toda mãe aprende o que é sacrifício rapidinho. Minha mãe falava assim quando a gente era criança: desde que meu filho nasceu, nunca mais minha barriga encheu. Sacrifício. Não tem hora para tomar banho, não tem hora para comer, não tem hora para dormir, não tem hora para nada. Sacrifício. É lógico, o sacrifício de Jesus é muito mais amplo, porque é para a humanidade toda. Mas nós precisamos voltar a essa prática. A nossa geração não quer sacrificar nada. A gente não quer abrir mão de nada. A gente só quer meus direitos. Irmãos, sacrifício faz parte da vida e da vida do cristão. Somente o sacrifício de Cristo, sendo único, perfeito, voluntário, poderia pagar a dívida da humanidade com Deus. Somente o sacrifício de Cristo. Mas nós precisamos aprender que um relacionamento exige sacrifício. Ok? Então vou concluir. Jesus oferece salvação a todos, baseado no seu exemplo, relacionamento e sacrifício. A salvação está disponível para todos. Infelizmente, nós sabemos que nem todos se beneficiam da salvação oferecida para Cristo. Mas hoje é o dia da oportunidade. Hoje é o dia da salvação. Se você ainda não recebeu Jesus, hoje é o dia para receber Jesus na sua vida, como Salvador e Senhor. Jesus é a porta da verdadeira vida, da vida eterna e da vida em abundância. Entrará, sairá, achará pastagem. Jesus é aquele que supra as nossas necessidades. Quando você recebe Jesus, você recebe vida eterna e a promessa da vida em abundância. Vamos orar? Abre o seu coração, pede Jesus para entrar na sua vida,